Oi pessoal, voltamos com o meu canal e agora vamos ter uma edição fantasmagórica. Hoje a gente vai falar sobre caça-fantasmas. Vamos falar sobre caça-fantasmas, roda o VT. Brincadeirinha, a gente não vai falar sobre caça-fantasma, mas tem tudo a ver. Nós vamos falar hoje sobre Let's Fight Ghost. Vamos primeiro falar sobre o enredo. Hyunjin é uma estudante que ela permaneceu na escola por muito tempo até que ela morreu aos 19 anos. Depois que ela morreu, ela virou um fantasma e ela ficou rondando pelo mundo por uns 5 anos basicamente. Durante esses 5 anos ela encontra uma pessoa chamada Park Bom-park, que esse é o Taekyung, e a Hyunjin é a Kim So-hyun. Os dois, eles fazem uma parceria e os dois começam a descobrir fantasmas que têm alguns problemas com pessoas do mundo real e às vezes lutam contra eles para poder levá-los eles para outro mundo, basicamente. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos personagens. Os nossos principais é o Taekyung, que é o Park Bom-park, e a Hyunjin, que é a Kim So-hyun. Park Bom-park, ele desde pequeno consegue ver fantasmas. Aconteceu várias coisas na vida dele que em uma certa parte da vida dele ele começou a ver fantasmas. Bom, isso aí fica mais pra vocês verem o drama, pra vocês saberem o que aconteceu. Nada de spoilers. Assim como a Hyunjin, que é a Kim So-hyun, ela teve uma morte misteriosa. Ela sempre ficou na escola, mas ela nunca conseguiu se lembrar da memória de morte dela. Então sempre ficou essa dúvida e ela nunca conseguiu se lembrar. Até que, quando ela encontrou o Park Bom-park, aconteceu uma coisa que deu um pedaço da memória dela. E ela percebeu que ele tinha alguma coisa a ver com a memória dela. Então surgiu a parceria dos dois. Porque geralmente em histórias de fantasmas, o negócio do fantasma é: se ele tá num plano material ainda, isso quer dizer que ou ele tem assuntos ainda a resolver, ou ele foi morto injustamente. Aquelas velhas histórias de filme de fantasma, de série de fantasma, enfim, bem comum. Bem comum. Enfim, Kim So-hyun estava na primeira opção, de que ela tinha assuntos irresolvidos e ela tinha que procurar a memória dela para saber o que tinha faltado na vida dela. Até então ela acha que é universidade, ela acha que ela não conseguiu ir pra universidade e esse é o assunto não resolvido dela. Mas você vê que daí pra frente não é nada a ver isso, não tem nada a ver. A história na verdade se desenrola entre os dois juntos, aí tem a parte que eles lutam contra os fantasmas e tem também a linha da história que segue pra gente descobrir o que aconteceu com a Hyunjin e o que ela tem a ver com o Park Bom-park. Mas isso deixa pro drama pra vocês assistirem. É verdade. Ok, agora eu queria também puxar um pouquinho, já que a gente falou dos dois, é a química entre os dois. No início, eu, como uma admiradora mais de ação, mistério, eu achei o romance dos dois incrivelmente secundário e às vezes até me irritava. Porque a Kim So-hyun, ela... Ai, meu Deus, ela era muito chata, gente. Realmente me irritou, tipo, o Bom-park queria viver a vida dele, mas a Hyunjin não deixava ele, cara. Eu fiquei muito irritada, porque eu fiquei tipo, menina, larga o pé dele, meu Deus. Depois que foi desenrolando a história, eu percebi que ela tinha uma história que era sofrida, sabe? Então comecei a considerar os dois e eu achei realmente a química entre os dois muito boa. Apesar de a diferença de idade deles é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 18 anos e a minha diferença de idade com o Taekyung é 10. A Kim So-hyun é 1 ano mais nova, façam os cálculos. Temos aí uma grande diferença. Apesar de o Taekyung ser mais velho que a Kim So-hyun, ele não aparenta de verdade. Parece que desde Junhai ele não mudou nada. É verdade. Parece que quando os dois estão juntos, principalmente quando a Kim So-hyun usa aqueles blazerzinhos, parece que ele só tem 5 anos de diferença. No máximo. No máximo. Nem parece. E os dois fluíram bem legal. A Kim So-hyun, apesar de ter... Realmente, foi um pouquinho irritante no início. Mas quanto mais o drama se desenrolava, mais a gente começava a gostar dos dois juntos. E foi bem legal. Gostei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os secundários, que, nossa, eles brilharam no drama, tipo, fizeram a gente dar muita risada. Tipo, no início, se não era o mistério que tava me prendendo, eram os dois, porque o romance, pelo amor de Deus. Ok, eles eram os tombês do Park Bom-park, e esse era o Chun-sang, que ele era um estudante de educação física, e o Ilan, que ele é estudante de TI. Eles
fazem parte de um clube de caça-fantasmas. No início era só os dois, né? Sim, eles gostavam dessa coisa sobrenatural, então eles invadiam lugares que eram ditos assombrados. E aí eles iam lá procurar provas de que fantasmas existiam. E era muito engraçado, porque os dois são muito medrosos. Sim. Pois é, então o clube deles estava indo à ruína porque ninguém ia fazer parte daquele negócio, porque todo mundo achava que era bizarro. Era besteira e tipo, bicho, larga disso, fantasma não existe, entendeu? Então, eles são muito engraçados e o bromance entre os dois é forte. É fortíssimo. Outro personagem muito importante foi aquele monge. O monge, no início, eu sinceramente odiava ele, porque eu já vi alguns dramas com ele. Ele sempre fazia burrada. E eu não tenho uma boa lembrança dele. Mas nesse drama, cara, no decorrer dos episódios, ele foi excepcional. Tipo, teve momentos cruciais em que ele que ajudou a resolver tudo. Ele fez algumas burradas sim, mas, cara, o papel principal, assim, de ajudar o Pato Bompar foi incrível. Não, e tipo, cara, o monge, de início você não percebe muito que ele é importante, porque ele só parece um bebum estranho. Ele parecia um monge falido que não tinha mais futuro pra ninguém. Ele não merecia nem estar perto do Bompar porque ele parecia má influência. Mas, cara, com o decorrer do drama você percebe que ele é importante, porque ele que guarda a vida do Bompar, tipo, desde a infância dele até então. Tipo, ele que protege ele. E mesmo que ele tenha passado por momentos difíceis na vida, ele luta muito pra que o Bompar seja uma pessoa feliz e que não viva mais com essas limitações de ter que ver fantasma todo dia. Ele quer realmente deixar o Bompar livre dessas coisas, pra que ele possa viver normalmente, porque como ele via fantasma, então ele teve uma vida meio sofrida. Sim. E aquele monge sempre queria que ele tivesse uma vida normal, sem ter que lidar com essas coisas. Outro personagem que foi muito importante. Eu acho que foi um dos meus favoritos. Sim, cara, eu amei esse personagem. Foi o nosso professor, Ju. Ele é o Conyer. Eu comecei a ver um drama com ele, que é o One More Happy Ending. E até então, nossa, ele é um personagem muito amor. Nossa, ele é um anjo, velho. Tanto, deixa eu contar a minha experiência. Eu pensei, quando eu olhei Last Fight Ghost, que eu soube que esse carinha ia tá lá, o Conyer, eu pensei, cara, será que ele vai se comer o lead de novo? Porque a impressão que dá em One More Happy Ending, eu não vi até o final, né? Mas dá a entender que ele ia se comer o lead no drama. Vai ficar sozinho. Porque ele é super amorzinho, super legal, então ele tem aquela maior pinta de ser comigo. Todo mundo que é legal e bacana no início, ele fica sozinho no final. Pois é. Não sei por que isso acontece. Mas continua. Quando eu vi ele no S5 Ghost, eu pensei, cara, será que ele vai ser como eu e de mais mano? Que estranho, né? Ele já parecia meio ser como o lead, né? Pra mim, na minha cabeça, né? Mas eu tava muito enganada. Cara, ele foi incrível. É porque eu não imaginava ele daquela maneira. Nossa, ele atuou super bem. Nossa, no início ele mostrou ser uma pessoa... Ele parecia uma pessoa tão amável e tão boa de coração. E quando você vai no desenrolar do drama, você percebe que tem algo de errado. E na verdade é algo muito errado. Mas aí tipo, só vocês vendo pra vocês entenderem direitinho. Ok. Mas o importante a dizer é que ele tem muitas surpresas no drama. Sim, muitas surpresas. E você não subestime ele, porque aparece no início uma coisa e ele é totalmente diferente daquilo. Muito diferente. E ele conseguiu desempenhar um papel tão legal que assim, cara, realmente dava medo de olhar pra ele. Sim, ele realmente fez, tipo, parecia, tipo, ele conseguia dar uma face tão tranquila, mas depois que todas as cortinas fechavam, parecia que ele era a pior pessoa do mundo. Ele parecia um Quando monstro. ele tava sozinho no escritório, eu ficava, tipo assim, eu me segurava assim no sofá e ficava, Jesus, ai meu Deus, cara, o último episódio foi, nossa, muito intenso. Sim. Eu acho que, meu Deus, ele fez toda a diferença. E cara, sério, fez um ótimo papel. No final, dá um... Agora vamos falar um pouquinho sobre o que a gente achou, tipo, do drama em geral. Gente, eu já tenho uma experiência com drama sobrenatural, tipo, que lida um pouquinho com fantasma, porque eu vi The Master Sun. A dinâmica do drama, tipo, de, sabe, aquela coisa meio sombria e essas coisas assim, existe nos dois dramas, mas eu percebi que no X-Fight Ghost, os fantasmas que aparecem lá tem muita mais uma história por trás de tudo, e não é só, tipo, Ghostbusters! Não, é uma coisa mais sentimental, muito mais quando aparece
apareceu na metade do drama, que apareceu aquele leve clique do tipo, cara, o romance que a Hyunjin tem com o Bompard, de fato dela ser uma fantasma e ele ser humano, não vai dar certo. Tipo, na metade do drama dá pra você perceber isso muito forte. Tipo, aparecem casos onde pessoas que têm relacionamento com fantasmas são podres. Tipo, não sabem, não tem futuro, querem morrer, sabe? Tipo, é muito horrível. Bom, do contexto geral do drama, eu acho que assim, eu nunca Seu vi. primeiro Meu primeiro drama de fantasma, na verdade. Eu achei a história bem divertida, né? Porque eu lembro que quando eu vi os trailers, eu disse, cara, parece meio assustador. Só que até que não, eu achei assim, bem divertido ver aquela dinâmica assim. Teve momentos em que eles estavam no escuro, sabe? Dar aquela pegada assim meio suspense. Acho que foi bem legal, foi divertido, eu gostei. Ok, agora a gente vai falar sobre o fechamento do drama. No fim, eu não vou contar o fim, tipo... não dá pra contar o fim sem ter spoiler. A gente só vai... Bom, eu vou tentar encobrir o máximo. O final, como esse drama é meio antigo, sabe? Tipo, eu consegui ver várias vezes spoilers, mas aí acontece algo meio previsível, que é o fato do relacionamento da Hyunjin com o Park Bompard dar certo. Mas aí acontece uma coisa que dá certo. Alguma coisa acontece no drama que faz com que os dois consigam ficar juntos no final. Dá que é bom pros dois. Que é legal. muito bom pros dois, que os dois ficam juntos, né? Ficam bem tranquilos e bacanas. Sim. Cara. Quer falar do final do carinha, né? Eu quero, porque eu quero muito falar dele. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui e você não quer ver mais spoilers desse vídeo, então para agora. Porque a gente vai falar sobre spoilers do final do nosso vilão, cara. O professor Ju. O professor Ju, ele dá uma capa de que ele é uma pessoa muito boa, que ele é totalmente normal. Ele só é um professor de como é mesmo? Animais e a sociedade. Enfim, e ele dá essa matéria e ele parecia um professor normal. Muito comum, cara. Comum. Só que, com o decorrer, ele fica muito estranho. Os primeiros episódios dão pequenas dicas de que existe algo muito errado com esse professor. E, como eu estava certa, o drama não fala nada dele. Você vai descobrindo aos poucos que ele não é normal, mas só no fim você descobre por que ele não é normal. Ele tem uma história muito sofrida, assim como todo vilão. A maioria dos vilões tem uma história muito sofrida. Eles não são assim porque realmente querem ser assim. Alguma coisa aconteceu pra que eles ficassem desse jeito. Não que justifique. Alguma coisa aconteceu com ele quando ele era pequeno que fez com que ele ficasse desse jeito. E justamente por causa dessa situação, ele se tornou uma pessoa horrível. Mas, por incrível que pareça, você vai descobrir no drama que a culpa não é dele. O que tá acontecendo é que, nesse momento onde tudo tá acontecendo de errado com ele, ele é a pessoa que tá fazendo tudo isso, mas o impulso não é dele. Toda a essência humana dele foi tirada dele por um fantasma do mal. Tudo que ele tá fazendo é por causa desse fantasma ruim, cara. Sim, o fantasma ruim é a justificativa de todas as coisas ruins que ele já fez. Tudo. Enfim, quando eles tiveram a luta final, o fantasma finalmente foi derrotado, porque quem era o realmente vilão dessa história é esse fantasma do mal. Ele foi detido e por fim foi torrado, morreu. E o professor finalmente ficou livre desse fantasma. No final, todo mundo pensou que ele não iria sobreviver a tanto sofrimento que ele tinha passado nas mãos desse fantasma. Mas na verdade ele conseguiu sobreviver. Tudo que ele tinha feito, tudo que aconteceu na vida dele, estava na memória dele. Ele conseguia lembrar de tudo, mas não era ele que fez tudo isso. Mas no final ele teve que pagar por tudo que o fantasma ruim fez. Como ele ainda estava vivo, ele teve que pagar. Diferente da situação que ele passou, foi culpa dele. Aparece um pouquinho da história dele e a gente sabe, dá muita tristeza, sabe? Você fica pensando, cara, não é culpa dele. Se ele tivesse recebido amor, carinho de alguém, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas porque ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Cara, isso destruiu a gente. Foi os 2 últimos episódios que mostrou que ele não era uma pessoa má de verdade. Cara, no fim a gente viu que ele não tinha culpa de nada e que ele não merecia isso que ele acabou levando por causa de um fantasma. Pois é, gente. Essa foi a nossa review de Let's Fight Ghost. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá embaixo o que vocês acharam do drama. Se vocês já assistiram. Se vocês já assistiram. Se vão assistir. Ou se vocês viram esse vídeo e ficaram tipo, pô, cara, falou o fim. Não, a gente avisou pra vocês que ia ter spoiler. Enfim, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, dê um curtir, compartilhe com seus amiguinhos, dê uma checada no canal da Kawana. Tenha uma ótima semana, Deus abençoe vocês e tchau! Tchau!